A paz do Senhor. Meus irmãos, eu estou aqui hoje com o Bozo, né, o Leonardo, todo mundo já conhece ele por Bozo. A culpa é dele, foi ele que criou o apelido dele. Estou aqui com a Maiara, a esposa dele, né? Eu trouxe um óculos de presente, ele não permitiu dar, né? Não. Com medo dela cair as escamas dos olhos, né? Mas nós tivemos o casamento dele restaurado. A gente viu um pouquinho a luta do Leonardo. O Leonardo batalhou muito com relação a isso, né? E hoje nós podemos aqui contemplar. Eles estão aqui em João Pessoa. A gente veio conversar com eles. Eu, particularmente, estou muito, muito feliz, né, de ver assim uma restauração de tão perto. Sim. Né? E ter a oportunidade de ouvir um pouco da história da Maiara. Ela ainda não vai conseguir dar o testemunho dela, porque ela ainda está um pouco tímida, né? Vocês não vão ver, mas ela está aqui amarrada, veio, né, amarrada para cá, mas ela vai contar um pouquinho. Na verdade, ela não vai contar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho e eu vou induzir ela a responder as coisas, delicadamente. Né, Maiara? Isso. Maiara, tu olha assim pro Leonardo, tu ama ele? Sim. Diga alto, amor. Aqui é esse testemunho. Diga sim. Sim, eu amo ele. Tu ama ele? Sim. Bem, isso a gente sabe, mas, Maiara, quando você optou por ir embora e você optou por deixar o Leonardo, você alguma vez achou ou entendeu que não amava mais? Não, eu tinha muitas mágoas, né? Mas amar, eu sabia que eu amava, mas porém tinha essas mágoas. Tinha mágoas. É. Amava, mas tinha mágoas. Sim. Certo. E você passou quanto tempo longe do Leonardo? 6 meses. 6 meses. Só 6 meses, né? Só 6 meses. Só 6 meses. Parecia Tu sofreu? 6 anos. Muito. Muito? Perdi 20 quilos. 20 quilos. 20 quilos. Eu perdi 20 quilos, eu sofri. Não tomava banho. Não tomava banho. Não. Por que, Leonardo? Porque não dava vontade Segure de mais tomar perto assim, banho, pra evitar. comer. Comer. Também não comia. E a minha mãe fazia vários pratos pra mim que eu gostava, mas eu não conseguia comer. Não tinha força pra nada. Não tinha força pra nada. Não. E o cabelo crescia, por isso é que ficou parecendo o Bozo. Ficou assim, ó. Ficou assim. O disco voador, né? Sofrimento terrível. Muito sofrimento. Mas Maiara estava feliz da vida, não era, Maiara, na outra Não, vida? não. Maiara? Não, tava feliz não. Tinha momentos que a gente tentava ficar bem, ficar feliz, né? Mas feliz não. Você sente falta da família quando você tá longe também. Sente Aí falta da você família. percebe o quanto a sua família tem um valor, né? Aí que você vê a falta que faz sua família. Maiara, as pessoas questionam muito, sabe? Eu sempre digo pro pessoal dos vídeos o seguinte, olha, o homem ou a mulher, independente, tá do outro lado, eles aparentam estarem felizes, mas de fato não estão. E muitas vezes as pessoas dizem, eu não acredito nisso, isso é a história da carochinha. E muitos dizem até assim, o meu está muito bem, obrigado. Eu conheço muitas pessoas que estão bem, obrigado, né? E a gente vê, pronto, um ambiente como esse, né? Uma praia linda, aqui em Tambaú, e muita gente está numa situação dessa, né? Onde deixou a família, está num lugar desse. Mas a gente vê no rosto das pessoas que não há felicidade. Não brilho, né? Não tem brilho, mas há um momento de prazer, porque é impossível não estar num lugar desse e não tem prazer, Sim. né? E você, né, continuou sua vida, né? Porque não dava mais, o casamento tinha acabado, e até encontrou uma pessoa, né? Sim. E você se relacionou com essa pessoa. Sim. E você amava essa pessoa? Não. Não? Mas estava com ele. Sim. Interessante, né? Mas você sentiu uma certa afeição por ele, né? Porque senão não teria se relacionado, É. Sim. né? E me diga uma coisa, nesse período de 6 meses que você estava e até se relacionou com outra pessoa, você sentiu falta do Leonardo como Sim. homem, né? Pensou nele, né? Leonardo fica com os olhos brilhando de alegria, sorriso, ó, Sim, diversas vezes. diversas vezes. Sim, porque até a família, né? Então, muitas vezes eu olhava pra minha filha e sentia falta da gente, tá? Eu, ele e nossa filha. Sei. E me diz uma coisa, Maiara. Uma coisa bem interessante, né? A gente chama a outra pessoa de homem estranho ou outro homem. Sim. Aí a sigla é o H.
que é uma coisa própria do nosso deserto, que é para poder identificar e também não dizer uma coisa pejorativa, tipo o amante, e nem incitar ódio nas pessoas. Então preferimos usar uma sigla que amenize isso. Isso não é porque a gente apoia e acha bonito, mas porque a gente precisa também preservar nosso coração para não criar ódio. Esse homem estranho, ele alguma vez disse alguma palavra que lhe estimulasse a voltar para seu casamento? Sim. Desse? Como Sim. que, por exemplo, Ana? Tinha vezes que ele me via triste, magoado, alguma coisa do tipo, ele falava, né? Se ele via que eu estava angustiada, ele falava, acho que você está sentindo falta da sua família, volta enquanto é cedo. Então, ele ajudou a isso, sim. Acabou incentivando a Sim, voltar porque minha via sua cabeça ela tristeza. ficava muito confusa, ele estava muito confusa. Aí, como eu conversava com ele, né, ele falava pra mim. Entendo. Para você ver, né, Leonardo, como é interessante? Sim. Porque muitas vezes a gente tá orando e a gente acha que é impossível. Sim. E você vê que a pessoa com quem os outros estão se relacionando, muitas vezes a gente já escutou muito relato desse tipo. Do camarada ou a mulher mesmo dizer, olha, eu vejo que você tá triste, isso é falta de sua família. Sim. Por que não volta, né? Inclusive ele disse, né? Para você ainda tem jeito, volta e dá Sim. tempo, né? Faz pouco tempo, você tem uma filhinha pequena. Se fosse no caso dele, ele também tentaria voltar. Porque ele era separado já, Sim, né? Um tempo, né? sim. E ele disse que não, para ele era difícil, mas para você ainda Sim, daria mas tempo, pra né? mim daria tempo, porque a família é tudo. Olha só, pessoal, o homem estranho dizendo para ela que ainda dá tempo de voltar, que família é tudo, que para ele não tem mais jeito, que na verdade é um engano, porque tem jeito, mas que ela poderia voltar, incentivou ela a isso. Para vocês verem que não é uma coisa impossível, não é uma coisa que não tem jeito, que não tem solução, mas eu digo sempre, pessoal, quando se entra no deserto, entra-se o marido e a esposa ao mesmo tempo. Só que um entra com a visão e o outro com outra. Um entra com as escamas dos olhos e o engano, dando a entender que o deserto é um lugar bom, é um passeio num parque, e o outro entra sofrendo. A Maiara entrou no deserto e o Leonardo também. O Leonardo sofrendo duramente. E a Maiara sofrendo agora do jeito dela, mas achando que era a coisa certa a se fazer. Mas não tinha felicidade, como não acontece na maioria dos casos. Sim. Muitas vezes a pessoa inicia-se, por exemplo, uma mulher deixou seu marido e tal, porque tinha muito problema, e encontrou um outro homem e se apaixonou. Nunca ninguém mostra de imediato quem é a verdadeira face. Mas é aquela história. Todo homem é feito da mesma matéria, assim como toda mulher é feita da mesma matéria. Todos os dois vão ser complicados. Agora, no início do relacionamento não é, como no nosso também não foi, né? Sim. Não foi aquela coisa da gente olhar e dizer, meu marido não presta. A gente descobre com o tempo os problemas. Sim. E vocês veem que o relato da Maiara é que ela sofria já, Sim. né? Sofria já, sentia vontade de voltar. Sim, se tinha vontade de voltar. Só não via como voltar, né? O Leonardo não deixou espaço pra isso, mas eu sentia vontade. O Leonardo não deixou espaço para voltar. Olha a cara dele rindo, né? Não deixou, porque a gente não se conversava, e quando conversavam era, né? Senão ela teria voltado. Senão teria voltado muito antes. Muito antes. Muito antes. O velho contato zero. Zero contato. O deixar ir. Leonardo deixou a Maiara aí, fez o contato zero, repudiando ela, e ela queria uma brecha para voltar e não tinha, porque quando falava com o Leonardo, era um jumento batizado, ignorante com ela. Sim. Ela sofria e não via espaço para voltar. Ela sofrendo, já querendo voltar. Mas o Leonardo fechou as portas, não foi, Leonardo? Fechei. Empurrei, né? Empurrei ela pra lá. Nos braços lá do lugar onde ela tava. Se eu tivesse feito desde o começo isso, ela teria voltado, né? Teria voltado. Mas até a gente ver que a gente não tá fazendo certo, é difícil. Aí quando a gente começa a entender, aí a gente começa a colocar as coisas, né, certinha no eixo. Tu começou a entender o quê? Em vez do contato zero, do repúdio, Do amor, o amor. porque era difícil saber que a minha esposa tava com o cara, e entendeu? E eu ficava meio assim. Aí toda vez que ela vinha falar, eu já sentia aquela coisa ruim dentro de mim, aquela raiva, entendeu? E também, claro, tinha aquelas pessoas que vinham falar o contrário.
envenenar a gente, envenenar eu, a envenenava. E muitas vezes eu falei muitas besteiras pra ela, envenenei ela, aí a gente não voltava. Por isso que eu falo, você está passando por isso, nunca vai lá, né, que as pessoas vêm falar com você. Siga o coração e não ouça ninguém. Aí você começou a aplicar o amor constrange. Mudando seu comportamento em relação a Maiara. Sim, mudando totalmente. Ela vinha falar, falava normal, não era grosso. Tu percebeu, Maiara, a mudança dele com relação ao comportamento em relação a você? Menos bruto, um pouquinho mais gentil? Sim. Quando a gente voltou, eu percebi, sim. Mudou bastante, outra pessoa. Mudou bastante, né? Sim. E me diz uma coisa, Maiara. A volta é um paraíso, não é bom? Não é bom? Não, Tá sendo só prazer, né, Leonardo? É difícil. É difícil. Ela veio com a cerca nela, cerca dos espinhos. Pra mim, tanto pra ele, né? Ela veio com a cerca de espinho, foi Leonardo. Veio enrolada Deus não nela. tirou a cerca de espinho ainda. Mas é difícil. Às vezes ela fica lá confusa, aí eu vou lá, conversa, ela fala, eu não quero conversa, é sair de perto. Antigamente não, eu ficaria ali tentando, ficando enchendo o saco dela. Não quer conversa, sai de perto. É complicado. É complicado, é difícil. E é pros dois, né? Não é só pra mim, também que é pra ela. Certo. Falando nessa história de é complicado, Maiara, porque nós sabemos, e a gente chama isso de pós-deserto, né? Que é quando a gente sai do deserto e é onde de fato a restauração inicia. É difícil, a gente sabe que para a pessoa que lutou é muito difícil. Mas me diga uma coisa, Maiara, quando o Leonardo compreende que você está um pouco confusa, que você está sofrendo, deixa você no seu canto e derrama amor na sua vida, lhe trata bem, com gentileza, lhe serve, isso ajuda a clarear sua mente ou lhe deixa mais confusa? Ajuda tanto para clarear minha mente, como para ver o quanto ele mudou, que ele tá deixando eu no meu espaço, que ele tá respeitando, né? Ajuda bastante, sim. É porque a gente fala muito isso, porque o que acontece? As pessoas aprendem o seguinte: a pessoa volta, chame ela, senta numa cadeira e pergunta se ela está arrependida, se ela está transformada, se ela quer mudança, tem uma conversa com ela, ponha os pingos nos is. E eu digo que não é assim, deixa a pessoa ir se adaptando, se chegando, vai amando e transbordando na vida dela e deixa que Deus faz o resto. Se o Leonardo, quando você decidiu voltar, Leonardo disse, senta aqui, me diga se você se arrependeu, como foi sua vida, por que você fez isso, vamos acertar, daqui para frente você vai ter que fazer assim, me prove que mudou. Você ficava em casa ou você ia embora de novo? Eu acho que ele ia embora de novo, porque eu já tô vendo que ele tá em cima, né? Quando a gente voltou, a gente falou que ia colocar uma borracha e tudo passou, né? Se você tivesse essa atitude, ele ia mostrar que não mudou, né? Para vocês verem, né? Que se essa história de pôr a pessoa contra a parede e não, vamos resolver logo, botar os pingos nos is, tratar como vai ser daqui para frente, a pessoa acaba indo embora, porque ela se sente pressionada. Sim. Mas a posição correta, a postura correta é o quê? Amar e ajudar a pessoa a se curar. E isso, gente, não é dependência emocional, não é ser bobo, não é ser besta, mas é questão de amar. Porque ela voltou, mas ela está passando por certas dificuldades, né? Deus é bom na vida deles. Também. E insegurança também, né? E se você começa, né, a fazer isso, colocar contra a parede, aí ela larga tudo. Porque é um cachorro, né? Não é assim de cachorro, mas ela tomou muita coisa nela. Lapada no lombo também, né? Igual eu. Aí se volta, você começa a dar de novo lapada, ela vai embora. Pois é. E interessante, gente, que Deus é tão bom na vida deles e na minha, que eu faço acompanhamento terapêutico com o Leonardo e com a Maiara, né? Cada um no seu espaço. E daqui a um pouquinho de tempo a gente vai fazer de casais junto. E muita gente vai ter essa oportunidade. Para mim é enriquecedor porque me agrega na experiência como profissional e como, né, no conhecimento espiritual. Sim. Porque a gente trabalha os dois, a questão psicológica, emocional com a espiritual junto. Mas eu vejo, gente, a realidade do amor constrange. Hoje eu saí, a gente foi tomar um sorvete, tá eu aqui, o Anthony,
né, a Sonali, a gente tá junto aqui fazendo esse trabalho com eles. A gente foi tomar um sorvete conversando e eu vi a Maiara, eu vi o jeito que ela olhava para ele, o Leonardo, a menininha deles correndo por ali, dando trabalho, parece aliada em 380 volts, pequenininha, tamanho de um, sabe? Mas não tem quem aguenta aquela felicidade da criança, ninguém segura ela. E a gente vê que é o padrão de família que Deus ama. E não há outro pradão, não há outra coisa a ser feita, como deixar a família recomeçar. A dor que aquela criança sentia de ver os pais separados. Um dia está com o papai, outro dia com a mamãe, e hoje ela está com o papai e a mamãe junto. Né? Sim. E como, Maiara, como tu se sente hoje, especificamente hoje, nesse dia? Muito feliz por estar com a minha família de volta. Realmente a família não tem preço, não. E ver minha filha, né, feliz. Como eu não tive o meu pai, eu sempre quis que minha filha tivesse dela. Então, muito feliz. Tu, Leonardo, como é que tu tá? Muito feliz também. Tu não tá com a cara que tá feliz não, Leonardo. Eu tô muito feliz. Tá com sono, Leonardo? Não. Não? Tá feliz, ele tá feliz. Eu tô muito feliz. Em dezembro, né, que eu vim pra cá, aí eu te falei ainda que eu tava muito triste, que eu tinha tudo aquilo, mas eu não tinha nada, né? As pessoas estavam me vendo ali, estavam achando que eu tava muito feliz, ele tá lá, tá se divertindo. Não tava. Tava postando foto, mas não tava feliz, tava triste. E por quê? Porque eu queria que a família estivesse junto comigo. E eu falei com você ainda, Ricardo, eu tô aqui, mas eu não tô feliz. Eu tenho dinheiro, tenho tudo, mas eu não tô feliz. Eu queria estar com a minha esposa, eu queria estar com a minha filha. Aí você falou pra mim, irmão, já que ela tá de volta, ela tá muito perto dela voltar. Você falou, eu não sei se você se lembra disso. Lembro. Ela tá muito perto. Aí eu comecei, aí ela voltou, graças a Deus. Em menos de 20 dias ela voltou, desde que eu tava aqui. Daquela conversa que a gente teve, 20 dias a Maiara volta. Sim. Maiara, quando você tava lá, que a gente chama do outro lado do deserto, né? Você postava foto em rede social? Postava. Sorrindo. Feliz. Felicidade Por fora, pura. né? Por fora. Por fora, mas eu postava bastante fotos. Postava bastante foto. Postava. Leonardo via essas fotos, queria morrer. Não via. Leonardo evitava ver para não morrer, porque se acabava, né? Mas quem via aquela felicidade só. Paz, felicidade da parte de Maiara. Mas Não era não. não era felicidade. Só momentos, né? Mas felicidade mesmo não. Só momentos, felicidade não. E quando que eu já via também, aí e que eu via que ela tava meio assim. Ela não tava assim, bonitona que nem que ela tá. Ela tava bem triste, bem feia assim, né? Porque que ela falou pra mim ontem, né, Maiara? Você falou que pra mim que não tinha vontade de nada. Você nem fica de tomar banho. Com desânimo, né? Você não tem ânimo pra se arrumar, você não tem ânimo pra nada. Você tá ali vivendo. E eu ficava por viver, triste, né? de ver ela daquele jeito. Aí eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo com ela? Pois é, essa é a realidade. A gente conversou um pouquinho com eles, o Leonardo e a Maiara vai gravar o testemunho completo, mas isso aqui é para embasar a realidade. Nessa época de carnaval, tá todo mundo se divertindo. A gente vê os cônjuges lá fora, né, curtindo aquela coisa toda, e as pessoas estão se acabando de tristeza. Mas a realidade é que não existe felicidade. A realidade é que Deus quer e vai transformar a tua situação, como transformou a da Maiara e do Leonardo. Nós estivemos juntos, como o Leonardo disse, em dezembro. Ele estava muito triste, mas tinha uma promessa na vida dele que se cumpriu. E hoje a Maiara disse o quê? Que o teu Natal foi top, não foi o melhor Natal da tua vida, né? Não foi, eu senti muita falta. Senti muita falta. É o primeiro Natal, né, que eu passei com a minha família, né? Então foi muito ruim mesmo. Natal, Ano Novo, foi triste. Primeiro Natal sem a família, Natal e Ano Novo triste. Então, irmãos, não existe felicidade. Eu sei que vocês gostariam de ver mais, esse vídeo é para dar uma introdução no que a gente quer falar, para a gente ter uma noção de que não existe realmente felicidade e que a felicidade é com Cristo Jesus. Só Ele pode gerar o amor e a felicidade real.
pois felicidade e amor vêm através do Espírito Santo, conforme diz Exatamente. Gálatas 5. E no pecado não tem felicidade. E a Maiara aqui é a prova, né? E irmãos, às vezes esse testemunho parece ser constrangedor, porque parece que a gente está pegando a pessoa e pondo contra a parede. Mas não é, isso edifica a vida de pessoas. E é para isso que nós devemos viver, para a glória do Senhor e ajudar pessoas, né? Amém. Eu agradeço a Maiara por se abrir com a gente, ela está um pouquinho tímida. O Leonardo, vocês veem que eles falam baixinho, quase fugindo, mas é o jeito deles. Eu agradeço a eles. Leonardo, obrigado mais uma vez. Maiara. Tamo junto. Tamo junto. Amém. Manda um recado pro pessoal. O pessoal fica sempre perguntando, cadê o Bozo? O Bozo tá aqui, feliz. Feliz. Vai passar a Felicidade semana aqui em João Pessoa, né? Vou embora domingo. Vai embora domingo para Maravilhosa com Maiara. Eu já disse a ele, vá levar ela para passear de jet ski, vá dar a ela o que ela merece, Sim. né? Muito amor e carinho. Muito amor e carinho. Irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos, que o Senhor conceda desejo do vosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.